O Alan dos Santos e o Bolsonaro anunciaram: a gente vai fazer da vida do Lula em Washington um inferno, vai ser ruim pro Lula. Começaram a anunciar em grupos bolsonaristas dos Estados Unidos que tinha até gente fazendo caravana para Washington só para protestar contra o Lula. Então imaginava assim, teriam mega protestos ali de fascistas contra o Lula, e a gente sabe uma coisa: por mais que você fale, Thiago, mega protesto contra o Lula é um negócio difícil de acontecer no exterior. Porque a gente sabe uma coisa: os nazifascistas, quando querem, eles se organizam muito bem. Eles têm sempre um financiamento que ninguém sabe de onde vem, exatamente para promoverem a barbárie, promoverem o caos. Aí o que aconteceu? O Joe Biden convidou o Lula para os Estados Unidos e o Lula não ficou num hotel. Toda vez que o Bolsonaro foi aos Estados Unidos, ele ficou num hotel 5 estrelas que fica no centro de Nova York. No hotel, a diária do hotel que o Bolsonaro ficava custa quase 20 mil reais. Geralmente ele ia durante eventos. E aí, como tinham muitos líderes estrangeiros, a diária ia ficar mais cara ainda. Era o que pagava o Bolsonaro. O Lula não. O Lula ficou numa casa que se chama The Blair House. É uma casa que pertence ao governo americano, onde eles hospedam convidados de honra. Quem chega aos Estados Unidos com honras máximas fica nessa casa onde o Lula ficou hospedado com a Janja. Aliás, logo que chegou o Lula e a Janja, chegaram o Lula e a Janja, né, são dois, aos Estados Unidos, a Janja publicou uma foto bem bonitinha, eu vou te mostrar aqui. A Janja publicou essa foto de flores, que ela recebeu uma encomenda com flores da primeira-dama, Jill Biden, dos Estados Unidos. Aí, a Janja ainda falou, thanks, Jill. Aí ela agradeceu em inglês, a Janja, nas redes sociais. Tá. Aí, o que aconteceu? Fecharam ali o quarteirão inteiro, os bolsonaristas não conseguiram chegar nem perto do Lula. Nem perto. Porém, parte da imprensa, tanto brasileira quanto norte-americana, começou a ir nos arredores e viu que não tinha manifestante, não tinha bolsominion ali. Eles falaram, pô, estranho, porque esses grupos nos Estados Unidos, quando eles querem protestar, eles conseguem fazer barulho. Eu não sei se você já percebeu, mas quando o Bolsonaro ia no Brasil, em alguns locais, eu, Thiago, tentei muitas vezes colocar carros de som, a gente tinha os carros de som do Plantão Brasil, para protestar contra o Bolsonaro quando o Bolsonaro estava em alguma determinada cidade. Sempre os carros de som tinham medo. Nos Estados Unidos, não. Toda vez que o Bolsonaro ia, fosse em Los Angeles, em Miami, em Orlando, em Washington, em Nova York, o que acontecia? Acontecia que o Bolsonaro, ele ia, e aí não eram apenas carros de som, eles tinham um carro lá, que é um carro, parece um outdoor, um carro com um telão grandão, falando fora Bolsonaro, Bolsonaro criminal, criminoso, coisas contra o Bolsonaro. No Brasil não dava para fazer isso, mas nos Estados Unidos é muito comum que tenha manifestação assim contra líderes, tanto de lá quanto estrangeiros. Tá. Contra o Lula não teve nada, absolutamente nada. Aí o Lula foi ao encontro com o Biden. Aí no dia do encontro, você deve imaginar, não, vai ter muito protesto. Antes de encontrar o Biden, o Lula encontrou o Bernie Sanders. Bernie Sanders, para quem não sabe, é um senador norte-americano. Vou mostrar a foto aqui dele com o Lula. E ele é um senador que é considerado lá nos Estados Unidos como um cara socialista. Ele é a pessoa na política americana mais de esquerda que tem. E olha que ele tá longe de ser um cara assim de, nossa, ultra-esquerda. Não, ele é um cara centro-esquerda. Mas lá para os americanos, ser centro-esquerda é como se fosse um cara comunista radical. E aí o Lula se encontrou com ele. Tá aqui, ó, foto bonita, tá o Lula, o Bernie Sanders, aqui o Celso Amorim, o chanceler do Brasil, o Jacques Wagner e o Haddad. Todos eles aqui. O Bernie Sanders, ele é senador, e ele é um dos senadores mais populares dos Estados Unidos. Inclusive, eu vou te falar uma coisa, ele não é presidente dos Estados Unidos hoje, e não foi em 2016, porque dentro do Partido Democrata, lá nos Estados Unidos tem as prévias antes de ter a eleição. E aí cada partido, os dois partidos, escolhe seu candidato nas prévias. Ele sempre é roubado nas prévias. Ele foi roubado pela Hillary Clinton, não pela Hillary, mas pelo Partido Democrata, em 2016. Todas as pesquisas indicavam que o Bernie Sanders ganhava do Trump com 15 pontos de vantagem. Ele ganhava do Trump com uma mão amarrada nas costas. Era assim que ele ganhava fácil do Trump. E para Hillary Clinton ser presidente, fizeram fraude nas primárias lá, e ele não pôde ser. Depois, em 2020, a mesma coisa aconteceu com o Joe Biden e o Bernie Sanders. Em pelo menos 2 estados-chave, teve fraude. As pessoas eram impedidas de votar para que o Joe Biden fosse o candidato democrata. Por quê? Porque não quer o Bernie Sanders, porque ele é um cara que ele é de esquerda. É isso. Então o Bernie Sanders, ele tem contato com a esquerda latino-americana e com parte da esquerda mundial, estava lá com o Lula. Depois o Lula se encontrou com outros parlamentares que são muito famosos lá, inclusive
Uma que essa sim é cotada, mesmo ela não sendo assim da esquerda neoliberal total, mas ela é cotada como a futura presidenta dos Estados Unidos, como quem provavelmente vai ser a primeira presidenta mulher dos Estados Unidos, que é a Alexandra Ocasio-Cortez. Tá aqui, ó. Eu vou tirar aqui, ó. Pronto, tá aqui. É ali o Lula. E ele também se encontrou com outros parlamentares. Tá aqui, ó. Ele se encontrou com vários parlamentares e tudo mais, falou sobre direitos humanos, democracia, progressismo, mas a parte principal era encontrar o Biden. Aí, logo antes do encontro do Lula com o Biden, o Bernie Sanders tentou falar com a mídia e os bolsonaristas apareceram. Foi a única vez que eles apareceram no dia. Então prepare. Isso que você vai ver foi o ápice da manifestação bolsominion contra o Lula lá em Washington. Vamos lá. Prepare aí para ver o vídeo. Tá aqui o Bernie Sanders tentando falar com a imprensa. Você vê que ele até vai embora. Pequenos grupos a favor e contra o presidente Lula disputam espaço aqui. Conta quantas pessoas tem. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um rapaz ali, apareceu o braço agora, 6. 6. Contei 6? Tem o quê? Tem mais? Tá vendo? Vai. Põe aí 7, vai. Dá um aí de lambuja pra ele. Ó, mais um aí, 7. Aí, literalmente, não tem nenhuma dúzia de gados pingados pra protestar contra o Lula. Isso foi a mega manifestação que eles conseguiram fazer contra o Lula. Só que a coisa foi piorando. Porque a humilhação pra fascista tem que ser muita. Humilhação pouca pra fascista nem vale a pena. Tem que ser muita humilhação. Eles estavam lá, tal, a imprensa olhando, falando, pô, essa é a manifestação aí contra o Lula. O Alan dos Santos não apareceu. O Alan dos Santos mora em Washington, tá? Você talvez não saiba, eu sei, tem uma curiosidade sobre Thiago. Eu gosto de ficar vendo mapas de cidades onde eu nunca morei e onde eu nunca pretendo morar. Então, eu lembro, uma época eu trabalhava, e aí, nos meus dias de folga, eu ficava olhando no Google Maps, eu olhava o mapa de Washington, de Miami, nunca imaginei morar nesses lugares, nunca quis, mas olhava. E aí, onde parece que o Alan dos Santos mora, que algumas vezes ele deixou escapar ali onde ele estava, e geralmente ele está nos arredores, é bem perto do local onde tem a Casa Branca. É bem perto da Casa Branca, ele não está longe não. Washington não é uma cidade gigantesca, que as coisas são muito longe, não. Uma cidade até, para os padrões americanos, não é uma grande metrópole. Por que o Alan dos Santos não foi lá? Ele pega um metrô, ele chega ali no local onde estão esses bandidos fascistas aí, em 20 minutos. 20 minutinhos. Olha, se o Alan dos Santos colocar o vídeo do Thiago dos Reis pra dar o play, sair da casa dele, quando estiver acabando o meu vídeo, ele chega lá na Casa Branca. É esse nível. Obviamente vai chegar apavorado que se o Alan dos Santos assistir o Plantão Brasil, ele sabe que vai preso. Que é isso aqui que a gente tá falando no Plantão Brasil faz tempo que a batata dele tá assando. Tá, mas chega. Não foi por quê? Sabe por que não foi o Alan dos Santos? Que ele tá realmente apavorado com medo de ser preso. Ele sabia que tinha uma chance de, se ele fosse lá, ele ser preso. Porque já estão mexendo os pauzinhos para que o FBI ou qualquer polícia norte-americana pegue o Alan dos Santos nos próximos dias. Então ele estava com medo e não foi. Então ele ficou jogando nas redes sociais, os bolsonaristas julgaram, e no fim foram o quê? Nenhuma dúzia de gados pingados. Só que aí foi piorando a humilhação deles, foi piorando. Vamos lá. Ele estava aqui, ali perto, aqui é perto, né? Nem na Casa Branca ainda. Eles estavam ali perto. E olha o que aconteceu. Eles estavam protestando contra o Lula. Nem 10 pessoas. Aí apareceram os petistas. Não só petistas, tinha americano no meio ali, parte de movimento e tudo mais. Não eram muitos também, mas eram bem mais. Era o triplo, umas 30 pessoas. 30 contra 7 é muito mais. Aí olha só o que aconteceu. Vamos lá. Tinham 7 bolsonaristas, aí diminuiu pra 4 ou 5, alguns foram embora. Aí chegaram uns 30 petistas, colocaram o jingle do Lula numa caixa de som desse tamanho que tava no chão. E ficaram Lula lá, Lula, e os bolsominions assim com o megafone tentando falar e ninguém escutava eles. Humilhação total pros bolsonaristas em Washington. Enquanto isso, o Lula e o Biden se encontrando. Olha, o Lula, ele conseguiu, já o primeiro encontro do Lula com o Biden. O Biden anunciou 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Então, enquanto os bolsominions estavam lá ladrando, latindo, o Lula conseguia 50 milhões de dólares. Vamos lembrar, durante o governo Bolsonaro, o Fundo Amazônia foi descontinuado. Então, o Brasil recebeu zero.
Zero. É isso. Esse é o Bolsonaro. Aí você compara o Lula com o Bolsonaro e você vê, pô, finalmente o Brasil voltou. Não falei nesse vídeo muito sobre os acordos do Lula, mas nos próximos eu falo. Falou.